Boa noite, galera. Estamos aqui no podcast Ascensão Tech. Eu sou Henrique Rusca, eu já passei por posições de liderança no mercado de tecnologia, fui subindo na carreira e passei como CTO, desde Tech Lead CTO. Hoje eu estou como CEO de uma fintech e a ideia aqui é a gente explorar a ascensão na carreira de grandes profissionais, empreendedores, para que vocês aprendam um pouco e possam aplicar na carreira de vocês. Então hoje eu estou aqui com o Rafael Assis, grande amigo meu, e CTO, hoje CTO da Demicon, não é pouca coisa, e ele movimenta alguns bilhões de reais aí no Brasil. E, Rafael, você pode se apresentar, por favor? Henrique, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que só o nome do podcast já me deixa muito lisonjeado. E, de fato, a gente tem uma conexão muito especial de carreira, né? Eu acho que faz super sentido a gente trocar essa ideia. Eu comecei lá atrás como um simples programador, ainda quando era tudo mato, né? Não tinha nem essa nomenclatura de front, software engineering. Na época a gente falava tudo que era webmaster. E hoje eu tô aqui, né? Eu acho que eu superei aquela ideia de ficar só no técnico. Hoje eu sou diretor, né? C-level, né? O famoso CTO de uma empresa não fintech, não tech, mas que apostou em tecnologia, né? Então é bem bacana isso. E aí eu acabei conseguindo cercar um pouquinho coisas que eu não tinha quando eu era só de inovação, vamos dizer assim, né? Então, de fato, né? A Demicon hoje movimenta alguns bilhões. A minha área de tecnologia tem um budget que às vezes eu fico assustado de ter que gastar tudo aquilo, mas a gente percebe que quanto mais a gente investe em tecnologia, mais a gente faz as coisas escalarem, né? Então, tem sido um desafio muito legal e vai ser legal transmitir isso para o teu público. Legal, você já me deu uma dica boa aí, porque o assunto de transformação de tecnologia nas empresas é muito legal, então acho que é um ângulo que dá para explorar, mas eu gosto de ver o seu percurso desde o início, assim, como é que foi lá atrás, como é que você começou, como é que você foi introduzido para a ciência da computação e como é que foram os seus primeiros cargos ou posições de desenvolvimento? É legal, né, que eu acho que tem muita gente que cai de paraquedas em tecnologia por conta... Eu acho que tecnologia ela tem uma porta de entrada que ela é muito sedutora, né? Porque todo mundo, na maioria das pessoas hoje em dia, já é envolvida com tecnologia lá atrás também. Eu tinha o sonho de ser jornalista, né? Então eu lembro que na época ali, quando eu tinha meus 15 anos, eu estava fazendo cursinho para a USP, chamava cursinho da Poli, se não me engano, lá dentro da USP mesmo, de rádio e TV, porque eu gostaria de ser cronista esportivo, né? Só que ao mesmo tempo, tava meio difícil essa vida de tentar uma bolsa de estudos para a USP, né? E era esse o meu sonho. E ali na falta de grana, etc., eu tinha um pouco de vamos dizer assim, eu gostava, né? De mexer no computador, etc. E eu tinha feito alguns cursos, cara, um ano antes, assim, bem novo mesmo, tipo aqueles microlins da vida, sabe? E na época era Visual Basic Delphi. Então, assim, não era aquelas linguagens maravilhosas, aquela UI maravilhosa, mas eu já tinha uma noção de programação. E eu tinha um colega, em particular, que era muito amigo naquela época, e a gente gostava de ficar jogando jogos, tipo Street Fighter, etc., emulando no computador. E ele já era meio hackerzinho, assim. E ele gostava muito de programar e já era bom com ASP. Bom, você sabe, você me conhece, o pessoal vai conhecer ao longo do tempo, eu nunca deixei a oportunidade passar, né? E naquele tempo eu já estava cavucando alguma coisa, e eu lembro que eu comecei a estudar Flash, eu achava muito legal o site com Flash, né? Pra quem não lembra, Flash hoje, eu nem sei se existe mais, mas o nosso querido Steve Jobs meio que deu uma pasada no Flash, né? Dizendo que aquilo não ia rodar no iPhone, né? E acabou morrendo, então por isso talvez hoje que não existe. Mas naquela época o Flash era usado para fazer muito website diferente. E dentro do próprio Flash a gente tinha o ActionScript, que também era uma linguagem de programação. E aí, cara, eu tive uma oportunidade, através de um contato do meu pai, de um cara que estava querendo fazer um sistema para condomínios. Olha que legal, né? Você é CEO hoje numa empresa. Pois é. E aí, olha só, eu tinha 15 anos, cara, nem podia trabalhar naquela época. O cara me chamou e falou assim, ó, olha as palavras que ele falou. Eu quero saber se você sabe fazer site digital.
falei, ele é. Veja só, tem a minha concorrente, aí eu não sei se eu posso falar nome de empresa, mas eu vou falar, que chama Lelo. Eu acho que é isso, é Lelo ou Alelo. Isso, essa Lelo Condomínios, pô, isso. Grande administradora. Pois é, aí ele me mostrou o site deles, e naquela época o site já era bom. Já tinha o acesso para o cliente, o acesso para a pessoa do condomínio, todas essas coisas. E, cara, óbvio que eu não sabia fazer, mas eu lembrava desse meu amigo que sabia fazer. E esse meu amigo tava perdendo o tempo dele, entre aspas, porque faltava oportunidade, ou talvez um pouquinho de vontade de conseguir alguma coisa. Ele tava trabalhando numa lan house. Sabe, e eu lembro o nome desse sistema aí? Da Lelo? Era um site. Não, o que você foi fazer, esse cara que era concorrente? Cara, assim, não perdurou. Eu acho que ele tinha 3 condomínios lá em São Paulo, na Santa Cruz, né? Eu lembro que eu pegava vários trens e ficava do lado da Impacta. Aí depois você vai entender o porquê que a minha ascensão foi até rápida. Porque esse cara ficava do lado da Impacta. Eu não consigo lembrar, cara, realmente qual que era o nome da empresa dele de condomínios. Eu sei que ele era um gerente de banco e também estava indo para esse lado. Então ele queria já ter um sistema. O cara pensava para frente, né? Aí o que eu pensei na época? Ele falou assim, vou te pagar R$190. Olha só, meu, isso daí deve fazer os seus 16, 17 anos atrás. Eu vou te pagar R$190, você topa? Eu falei, eu topo, mas eu posso te pedir uma coisa? Ele falou, claro. Eu falei, eu posso dividir meu salário com outra pessoa? Então, hoje eu penso nisso, né? Eu falo, é óbvio que o cara vai aceitar, né? Ele tá pagando um salário baixíssimo e vai ter 2 caras. E eu lembro que esse meu colega ganhava, sei lá, R$30 por semana. Eu falei, então ele vai gostar. E foi. Assim foi. Nós fomos pra lá. Eu lembro que eu ficava fazendo umas artezinhas e fazendo umas besteirinhas no Flash enquanto ele tava lá codando em ASP. Só que isso me fez aprender. Resultado disso, tá? Eu aprendi ASP, aprendi CSS básico, HTML, e peguei muita vontade, né? Muito gosto por programação e por tudo aquilo que a gente estava fazendo. Nunca conseguimos colocar esse site no ar. E começou a ser meio desgastante, porque na verdade a gente ficava numa empresa de contabilidade do pai dele lá na Santa Cruz. Só que nesse meio tempo, eu comecei a perceber que aquilo não ia dar certo, e do lado a gente tinha uma empresa chamada Impacta, que aqui em São Paulo ela virou uma faculdade, se eu não me engano, mas antigamente ela dava muito curso, que você ia lá sábado e ficava sábado, por exemplo, das 9 às 9 da noite fazendo o curso. E aí, cara, eu fiz curso de MySQL, de Oracle, fiz curso de ASP, de PHP, de .NET, eu fiz todo o curso que eu pude. Então todo o dinheiro que eu ganhei ali, o pouquinho do dinheiro que eu ganhei, eu ia lá e investir em curso, E foi assim que eu comecei, cara, na área. E depois que eu percebi que eu tinha alguma vocação para isso e que eu gostava disso, eu nunca mais pensei em fazer outra coisa. Então, aquele sonho de fazer rádio, TV, etc., já foi pro ralo. Legal. E aí você foi, então, introduzido para a ciência da computação. Qual foi a primeira empresa que você entrou e como é que foi a primeira entrevista que você teve que passar ali para você conseguir ingressar aí no mercado? Legal. Depois desse, né, eu consegui uma entrevista com 18 anos daí, na Camisaria Colombo, que também é uma empresa que não tem nada a ver com tecnologia, só que naquela época a gente chamava de CPD, né? Então tinha um CPD e pensa só, né? Se eu tô falando de 17 anos, aí você reduz para 15, 16. Há 16 anos atrás, a confiabilidade de compras na internet era praticamente zero. E aí eu dei sorte novamente de cair numa empresa que estava tentando inovar. Então a Camisaria Colombo ela estava investindo numa loja virtual. E pensa só, hoje em dia é uma besteira você pensar em pagar uma equipe ou você mesmo desenvolver uma loja virtual, porque os conceitos cresceram demais e você tem SaaS em todo que é lugar de loja virtual, mas naquela época não. E eu lembro que eu fui fazer a entrevista, né? Então eu entendi um pouco de ASP, não era uma coisa assim estrondosa, mas conseguia fazer alguma coisa em ASP. E na minha cabeça, tudo que eu pudesse, tudo que eu soubesse, mais ou menos, eu ia falar que eu sabia muito, porque eu teria tempo para estudar, na minha cabeça. E assim foi. Conversei com o diretor de tecnologia lá na época,
eu lembro até o nome dele, chamava Fabrício. E ele falou assim pra mim, olha o que ele falou. Ele falou, cara, você manja um pouco de inglês? Eu falei, eu acho que o básico eu manjo. Ele porque estavam me falando que a linguagem que a gente usa aqui é um tal de PHP. E, cara, é tudo em inglês, tal de if, else, não sei o quê. Você tá confortável com isso? Eu falei, olha, eu tive experiência com ASP, não é a mesma linguagem, mas é a mesma base, né? E eu já tenho uma lógica de programação boa. Então eu creio que PHP para mim não vai ser dificuldade nenhuma. Ele falou, então tá bom. Você sabe de banco de dados? Eu falei, olha, acabei de concluir um curso de MySQL também, eu imagino que eu entenda de banco de dados. Ele, deixa eu te fazer uma última pergunta então. Você vai dar conta de toda essa loja virtual? Eu falei, com certeza. Ele falou, então tá bom, você tá contratado e você começa daqui 2 semanas. Cara, eu lembro que assim, foi 2 mistos, assim. O primeiro de felicidade de ser contratado e o segundo de ter 2 semanas para estudar. Aí eu comecei a comer tudo que é livro que você imagina de PHP e de MySQL na época, né? Que foi as linguagens que eu entrei para fazer. Mas apanhei muito, cara. Apanhei muito pelo menos no meu primeiro ano como programador, porque tem uma coisa que hoje o pessoal não valoriza. Mas antigamente a tecnologia, principalmente programador, não era desse jeito. Então eu entrei para uma equipe que era só eu. E não existia Stack Overflow. As coisas eram poucas no Google. GPT, então, esqueça inteligência artificial. Eu lembro que eu peguei, Henrique, o primeiro bug que eu peguei para resolver, porque o site ele já estava meio pronto, era a integração de pagamento com a Visa. E chamava GetNet, alguma coisa assim na época. Cara, literalmente, a documentação, ela era impressa e era um calhamaço desse tamanho aqui. Então, assim, é outra época, é bizarro o que o pessoal tem hoje. Era o Swagger, exatamente. O Swagger impresso. Caramba. E aí você entrou lá, então você teve que puxar um mega de um peso, aprender muita coisa sozinha. Te conhecendo, eu sei que não foi a primeira vez que você puxou alguns projetos nas costas sozinho, né? E indo pra frente, então você... Beleza, foi seus primeiros trabalhos. E como é que foi a subida na carreira? Você teve uma transição pleno? Você teve uma transição para sênior, alguma coisa assim? Essa história é interessante, né? Então eu fiquei ali na Camisaria Colombo mais ou menos uns 3 anos. E nesse tempo, eu lembro que eu até tenho aqui, eu saí no jornal da empresa, como destaque do mês, né? Funcionário do mês, sabe aquele quadrinho? Onde, o que aconteceu, né? A loja virtual não foi para frente. E a gente teve um lapso ali no Brasil de realmente as pessoas não confiarem em fazer pagamentos online, fraude, né? O que a gente tem hoje é fichinha perto do que aconteceu lá atrás, porque o pessoal ainda não conhecia. E aí eu pensei que eu seria desligado, né? Não sei. Tinha um cara na minha equipe que teve uma visão muito boa de falar assim, olha, hoje, por exemplo, a Colombo, ela tem 60 lojas. Quando a gente precisa trocar as vitrines da loja, o vitrinista vai lá, pega um papel de pão, escreve o nome da loja, rasga e põe no malote. Depois o pessoal do marketing fica pegando papelzinho de pão por papelzinho de pão, literalmente, e vendo qual loja foi feita. E se a gente fizesse um negócio chamado intranet, e você começasse a sistematizar as coisas, porque dentro da loja a gente tem um servidor de vendas e um outro servidor que está exposto na internet. Então a gente pode colocar um sisteminha para rodar. Esse cara me ajudou muito na minha carreira. E assim foi, cara. Eu sei que eu terminei ali com mais de 30 sistemas internos, que revolucionou muita coisa lá. Por que eu tô contando isso? Porque em 3 anos, eu literalmente, eu entrei lá ganhando R$500 e 3 anos depois eu ganhava 700. Olha só. E chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso pagar minha faculdade, eu preciso fazer mais coisas, né? E o curso na Impacta já não era o valor que era antes. Um curso custava R$1.000. E aí começou a me apertar muito e eu comecei a ficar chateado com aquilo, né? Aí que tem a história engraçada da minha carreira que eu conto. Até quando eu fazia entrevista eu conto, né? Que aconteceu o seguinte, eu tava muito desmotivado. E aí, por um acaso, um amigo de um amigo falou, olha, tem um advogado aqui que ele precisa fazer um portalzinho que o cara cadastra, faz a petição. Era coisa simples, era um CRUD. E aí eu falei, legal. Ele falou, pô, você tem disponibilidade? Ele falou que paga 8.000. Henrique, aquela época, cara, eu ganhava R$700. Eu comecei a fazer conta. Eu falei, olha,
se eu pegar um desse por semana, eu vou ficar milionário? Aí o que eu fiz? Pedi minhas contas, fiz um acerto. Lembro que eu saí por volta de 10 mil reais naquela época, que pra mim era muito dinheiro, mais os 8 mil que eu tinha feito. Morava em Osasco. Fui lá no centro de Osasco, aluguei uma sala, coloquei 5 computadores, tirei 2 amigos do trabalho, fiz um empréstimo, comprei computador, pintei tudo, fiz um pouco de anúncio no Google e falei, agora eu vou ficar rico. Chamava Dominia Web, o nome da minha empresa. Cara, eu acho que foram mais ou menos 5 meses tentando lutar. A cada 2 meses saía um dos meus funcionários e a cada 2 meses eu ficava mais endividado. Por quê? Eu não conseguia pegar serviço. Eu lembro que eu fiz uma sexy shop, eu fiz uma loja virtual de tipo aqueles peixe urbano da vida e foi aquilo que eu faturei. Na verdade, eu não faturei, eu tive um prejuízo de quase 30 mil. E aí, aquilo consumiu tudo que eu tinha juntado até então e eu tive que voltar para Colombo. Olha só. Eu tava preso aquilo, né? Então, mas quando eu voltei, eu percebi que a minha dívida mensal era maior do que eu tava ganhando. E eu voltei, eu tinha saído ganhando 700, eu voltei ganhando 900. E eu tinha tipo 1.500 de dívida no mês. Então, esses números começou a me afetar. E aí eu falei, olha, gente, eu acho que eu vou ter que sair de novo, eu vou ter que ir pro mercado. Era a primeira vez que eu tava pensando em ir pro mercado. E daí, um cara lá na empresa, e isso é muito legal. Assim, quem tá começando agora, escute o que eu vou falar agora. Eu tive um gerente que me falou o seguinte: cara, 900 reais é o seu teto. É o que você rende. Eu acho besteira você sair fora porque você não vai encontrar nada melhor do que isso. Então veja só, o cara me falou. A primeira pesquisada que eu tenho naquela época chamava InfoJobs para tecnologia. Então tinha um monte de currículo lá. A primeira pesquisada que eu dei, comecei a mandar currículo, cara, eu lembro que eu recebi umas 4 propostas para ganhar como sênior de PHP, porque eu já tinha quase 5 anos de profissão. Para ganhar 5 mil reais. Aí eu falei, cara, não é possível que aquele filho da mãe tava tentando me prender com essa cara dura. Beleza, cara, então veja só, eu tava na dívida, a minha dívida tava girando em torno de 1.500, eu ganhava 900 e tive a oportunidade de já sair com 4 mil. E eu lembro até a empresa que era na época, acho que vai me dar um branco agora, mas é aquela empresa lá que ela vende roupa super de grife, assim, que sai de vez em quando, sabe? Já foi febre naquilo na época, tipo, sai no aplicativo, você lembra? Eu não lembro o nome exatamente da empresa, mas foi febre por uma época isso. E aí, tipo assim, já era as frameworks novas do PHP, então Cake PHP, não sei o quê, mas eu sei que eu já podia entrar como sênior arrebentando. Só que, cara, eu sempre pensei muito, sempre fui muito lógico também em tomar minhas decisões. E naquela época, eu começava a ver que a Microsoft estava tomando um corpo legal e que o C# ia ser muito melhor que o PHP. Isso era o que eu imaginava, o que eu pensava. E aí, junto com as propostas de ser sênior PHP para ganhar 4, 5 mil, eu tive proposta de ser júnior de .NET para ganhar 2,5. Cara, não foi vagabundice, mas eu achei uma ótima oportunidade de eu aprender uma linguagem nova que eu estava achando que aquilo podia ser um hype, por um valor menor, mas que pra mim tava bom, eu não precisava de ganância. E eu acho que essa foi a primeira virada da minha carreira, cara. Foi quando eu escolhi mudar do PHP, mudar da minha zona de conforto pro C#, pro .NET, que eu imaginava que era algo que podia explodir. E não deu um ano, eu tinha saído de uma consultoria, eu já estava contratado na Cielo, como especialista em .NET. Então essa foi a primeira virada da minha carreira. Agora você quer que eu posso contar o boom agora? Pode mandar bala. O boom é o seguinte, aí como você me conhece, eu não gosto de ficar muito parado no quesito assim. Eu percebi que na Cielo você teria 10 mil degraus para subir, mas tecnicamente você não tinha mais para onde ir. E aí eu tive um amigo que pegou a primeira onda do iPhone no Brasil, que era aquele iPhone tijolão, né? O primeiro. E aquele iPhone, por algum motivo, e o brasileiro gosta muito disso, começou a ter um jailbreak nele para que você não pagasse por aplicativos. Só que naquela época, as únicas pessoas que realmente tinham poder aquisitivo para ter aquele iPhone era artista, basicamente. E esse cara, ele era muito gênio, assim, do hardware, né? E ele começou a entrar em fóruns gringos, né? Inclusive, quem fez o jailbreak do iPhone foi um menino da Rússia, de 12 anos.
Então, assim, ele ficou milionário muito rápido porque o pessoal contribuía. Então não era um negócio assim, o menino soltou o jailbreak lá e acabou. Todo mundo dava donate para ele bastante. E esse meu amigo, ele tinha essa expertise também. E o primeiro iPhone, para você fazer o jailbreak nele, você tinha que dar curto no iPhone, literalmente. Então perder era muito fácil. Mas ele dominou aquele negócio e começou a dominar o mercado. Então, cara, desde Ivete Sangalo, Sorriso Maroto, ia lá, ele alugou um predinho na Paulista e começou a fazer esses desbloqueios. Tá, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo que, assim, primeiro, ele gostava muito de mim como pessoa e achava que eu tinha muito potencial técnico. Aí, o que começou a acontecer lá? O pessoal ligava para ele e falou, eu não quero desbloquear meu iPhone, eu quero um aplicativo. Você faz aplicativo? E ele começou a falar, cara, será que eu tô perdendo uma grana aí? Tô deixando uma grana na mesa? Porque deve ser caro fazer aplicativo. E aí ele começou a pesquisar. Na época, ele tinha um concorrente que chamava Breno Masi. Breno Masi hoje é um dos donos do iFood, certo? Da Móvel, etc. O Breno Masi, ele parou de fazer os desbloqueios de iPhone para que ele começasse a desenvolver aplicativo. Do nada, ele não tinha mais concorrente, ele começou a estranhar aquilo. Ele falou, pô, o cara tava ganhando uma grana comigo, ficava eu e ele se atacando no Google, de repente eu não tenho mais competidor, o que esse cara foi fazer? Aí foi o segundo insight dele, que ele percebeu que o Breno tinha montado a Fingership, que era a primeira empresa de desenvolvimento de aplicativos de iPhone no Brasil. Ele falou, cara, eu preciso de fazer isso. Aí ele me ligou e falou, Rafa, seguinte, comprei um Mac aqui pra você, e o Mac não era barato, você lembra, era o preto aí. Comprei um Mac pra você, comprei um iPhone pra você, e acabei de te cadastrar no primeiro curso de iPhone que vai ter no Brasil de um tal de Lucas Tom, que eles têm lá na Funchal uma escola super temática, que o pai dele era, tipo, um engenheiro muito, muito conhecido aqui no Brasil. Cara, eu participei dessa primeira equipe, montei essa empresa com ele, fiz aplicativo pro Sorriso Maroto, fiz aplicativo pro Angra, fiz aplicativo pra uma galera, sozinho, tudo sozinho. E começou a dar muito certo o negócio. Só que ele tava ganhando dinheiro também lá no desbloqueio. E aí ele começou a abrir quiosque em shopping, etc. Acontece que isso, obviamente, uma hora a Apple pisou em cima, né? A coisa começou a mudar, não começou a dar dinheiro e faliu meio que tudo. Tanto a nossa empresa de desenvolvimento de app quanto isso. Só que, cara, eu tinha uma skill meio que muito rara no Brasil, entendeu? Tinha poucos desenvolvedores iPhone. E aí tem um cara que até hoje é muito conhecido, que é o Fábio Akita, né, que é um dos precursores do Ruby on Rails no Brasil. Ele tinha um projeto que era metade Rails e metade iPhone. E aí calhou de eu cair numa entrevista com ele. Eu acho que tecnicamente eu não teria capacidade de passar, porque eu ainda, cara, tava aprendendo sozinho, então tinha muitos vícios, fazia muita coisa errada. Só que ele gostou desse meu jeito empreendedor, esse meu jeito de se virar. Ele falou, cara, eu tenho um cliente ali chato lá nos Estados Unidos, mas que ele precisa de uma pessoa que vai ser o principal developer. E aí eu quero que você aprenda um pouco o Rails e você tá contratado. Foi isso, cara. E dali minha carreira deu um boom, porque foi ali que eu fui pra Seattle, e fui principal developer de uma startup brasileira, onde eu desenvolvi muito Swift, Objective-C, que foi a primeira linguagem do iPhone, muito Ruby on Rails, que era uma framework em cima do Ruby, onde você fazia tanto front quanto back-end. Ali eu me virei já com o Heroku, que era para fazer os deploys, e depois também eu vim fazer o app em Android, que aí eles sentiram necessidade, que foi com Java. Então veja só, eu até então eu era quase que meio que um front-end especialista, manjava um pouquinho de banco de dados sim, um pouquinho de back-end, mas de repente minha carreira virou num nível que eu virei especialista mobile e peguei um super conhecimento de full stack, de front, de back e um pouco também de infraestrutura em cloud, que nessa época ainda se cogitava pouco sobre isso, né? Então esse foi o boom da minha carreira, cara. Ó, a sua história, você mostra bastante uma mudança muito rápida, né? De tecnologias, de stacks. O que você recomenda até para as pessoas não se apegarem muito, né? Eu gosto muito de falar que engenheiro de software é resolvedor de problema, né? Tamo nem aí qual que é a linguagem, você consegue aprender. O que você tem de recomendação assim para essas pessoas para não se apegar ou conseguir mudar rápido de stack ou tendência de mercado? Então, assim, essa pergunta é interessante pelo seguinte, né? Hoje, até na minha posição, como eu sempre estou buscando talentos
né? Então eu faço muita reflexão a respeito disso. E eu percebo que a galera tá apaixonada por bibliotecas, por linguagens, e isso não faz sentido nenhum. Como você falou, faz total sentido. O programador, qualquer pessoa, eu acho que na área de tecnologia, tá aí para resolver problema. Esse é o ponto. E aí, cara, se eu fosse até voltar lá no começo da minha carreira, eu me apegaria realmente mais a estudar fortemente a base de tudo isso, que é lógica, algoritmo, né? Como posso dizer? Esse foco realmente em pensar, cara. Em pensar, porque a linguagem você vai trocá-la muito rápida. A linguagem é uma questão de você realmente ter disciplina, né? Tem um negócio muito engraçado que eu percebo hoje, principalmente na molecada, é que parece que dói aprender, sabe? Vamos supor, você tem uma equipe ali, todo mundo, e aí você lembra, eu tenho um exemplo contigo, né, numa empresa que a gente trabalhou junto, que todo mundo programava ali mobile nativo. E de repente a gente pensou, não, por questões de budget e até mesmo de velocidade, vamos mudar para uma linguagem que tá aí promissora, que eu vou fazer um código e vai sair para 2 plataformas diferentes, que é o React, JavaScript. Ninguém sabia JavaScript lá. E no começo, cara, era engraçado, parecia que doía para as pessoas aprender, estudar. Mas não é. É tudo uma questão de você tem a base bem feita. Se você tem a base bem feita, a linguagem ela é só um detalhe, né? Se o cara tá na cabeça o espírito de que ele precisa jogar em time, que ele precisa ter lógica de programação e que ele precisa ter vontade de resolver os problemas e não só resolver, depois continuar alimentando tudo aquilo que ele fez, ele vai ter uma transição muito rápida. Então, assim, hoje, né, aí falando de carreira, que é algo que eu também bato muito, muito forte. Hoje as pessoas, né, com a internet, elas são... Com internet não, com rede social e como o marketing digital funciona, elas são muito expostas a vários conteúdos. E o mais fácil que eu vejo é você vender uma forma rápida do cara aprender um JavaScript, copiar, fazer um clone de um WhatsApp, fazer clone do Facebook ou fazer clone do Netflix, e em 2 semanas você já é um full stack. Aí eu te pergunto uma coisa e quem está começando tem que refletir isso. Como é que você mal sabe um negócio, você quer ser bom em 2 ao mesmo tempo? Então, para mim, não existe full stack júnior, tá? Não existe uma pessoa começar como full stack. Para mim, existe uma pessoa muito boa em uma coisa e ela vai evoluindo. Então, assim, a minha troca de linguagem, né? O que representa a troca de linguagem para mim, linguagem de programação, os paradigmas, é que eu sempre tive vontade de aprender mais. Porque para mim, na nossa área, conhecimento nunca é suficiente. Quanto mais você conhece, mais você vai evoluir na tua carreira, né? Agora tem pessoas que gostam de estagnar, é normal de ser humano, tudo bem, né? Mas assim, eu acho que se você quer ter sucesso na carreira, você realmente tem que pôr na sua cabeça que enquanto você estiver ativo em tecnologia, não importa, mesmo o Henrique é um exemplo, mesmo se você for o CEO, cara, você vai pôr a mão na massa, você vai ajudar a resolver problema, você vai ter que estudar. Se o teu desenvolvedor, se a tua equipe não estiver vendo como é que atravessa a ponte, você vai ter que dar a mãozinha para eles e atravessar a ponte junto. Então, acho que tudo isso se sintetiza, sabe, Henrique? Se eu tivesse, talvez, desde lá do começo, me apegado só no PHP, eu teria limitado muito. E hoje eu vejo que a linguagem, para mim, é o de menos. Eu tenho uma equipe que uma desenvolve bastante ainda em PHP, a outra desenvolve em JavaScript, a outra em Flutter e a outra em outra linguagem. Eu consigo sentar com as 3 e ajudar as 3 a andar. Legal. E tem Flutter, eu não faço ideia como que é a sintaxe. Mas você sabe os axiomas da ciência da computação, das arquiteturas, né? O que precisa para funcionar, exatamente isso. O chassi do carro, ele tem motor, ele tem roda, ele tem eixo, de qualquer forma. Aí a lataria muda um pouco, né? Entre as linguagens. Muito bom. É isso aí. Então, assim, a gente tá no Rafael Principal Engineer, mas eu sei que o Rafael é mais que isso hoje. Então, o que teve de lá para cá? Cara, e aí vem a loucura da minha carreira, né? Eu acho assim, o ponto determinante para a gestão, primeiro é a inquietude, né? Acho que todos dizem que quando você nunca está satisfeito com nada, te ajuda a você evoluir. Então, teve várias vezes que eu percebi que só fazer o meu trampo
não era suficiente. Eu tinha que puxar pela mão, porque, cara, quando você vai ali, é tipo amostragem, né? Quando você tá com 5 pessoas, você vai ter 5 tipos de comportamentos diferentes. Às vezes um casa com o outro e outros não. Então, eu comecei a perceber que o que eu falava, escutavam, e mesmo às vezes, se eu não era o melhor tecnicamente ali na mesa, eu tinha atitudes que acabavam me tornando líder. Então eu comecei a perceber que tudo que eu falava, a galera escutava. Se tinha alguma coisa para fazer e estava bem enrolado, eu ia lá e liderava todo mundo para desenrolar. Então eu comecei a perceber, opa, peraí, eu acho que eu tenho naturalmente aqui um quê de líder. E aí eu comecei, cara. Comecei a pegar as equipes, e eu acho que até nas primeiras vezes que eu liderei, não existia o papel para mim ainda. Eu só fazia porque eu gostava e porque eu achava que aquilo ia me fazer crescer, ia brilhar os olhos dos meus superiores. E aí isso foi pegando forma. Então, quando a gente trabalhou junto, inclusive, eu liderei uma equipe junto contigo. Depois que eu saí desse papel, na próxima empresa eu já entrei para liderar, e aí eu comecei a descobrir que eu realmente era bom para isso. Então eu já não botava tanta mão na massa, eu tava ali só para guiar o pessoal, e eu comecei a perceber que, era massa eu fazer um projeto, entregar uma feature, onde todo mundo batia palma para mim e falava, nossa, Rafa, ficou muito bom, parabéns, você é bom. Mas eu percebi que era muito mais legal quando eu conseguia entregar 10 coisas ao mesmo tempo, que era o que eu conseguia fazer liderando equipes. E isso, cara, me consumiu de um jeito que eu falei, eu gosto disso daí. E beleza, cara, até então eu tinha equipes controladas, né, não multidisciplinares, mas tava tudo na minha mão. Então eu conseguia todo dia estar com a equipe, eu conseguia estudar novas coisas, implementar metodologias, né, ágil, tentar espelhar em outras coisas, implementar às vezes outras linguagens, trazer um desafio para a equipe, tudo estava na minha mão. Até que chegou a oportunidade de, você quer ser diretor da Demicon? Cara, e eu sabia que ser diretor da Demicon implicaria não só mais cuidar de inovação, não só mais cuidar daquilo que era o meu porto seguro desde sempre, que era desenvolver produtos. Então seria desenvolver produtos, seria mexer em legados, mexer em sistemas antigos, cuidar de segurança, uma equipe de 60 pessoas, lidar com board, lidar com pressão, lidar com um budget de milionário na mão, né? Lidar com uma equipe de vendas que vende 2 bilhões por dia e passa tudo pela plataforma que a gente construiu. E eu aceitei esse desafio, cara. Foi dolorido também, mas hoje eu digo que dificilmente eu acho que volta a ser só um principal developer. Eu acho que já tá na minha veia realmente tentar, primeiro, construir grandes coisas, e tem um negócio que tá intrínseco em mim, que tem a ver com isso, e agora ele é massificado, então por isso que eu me sinto muito prazeroso a respeito disso, que é ajudar as pessoas, cara. Eu acho que desde o começo da minha carreira, eu sempre gostei de ver as pessoas crescer, sabe? E agora mais ainda, cara, porque muito parte do meu tempo, eu imagino que é o do seu também, eu tentando dar direcionamento para as pessoas. Eu acho que tá muito menos agora a respeito de código, de algoritmo, de paradigmas, mas paradigmas de pessoas. Então, assim, a tecnologia me trouxe agora muito próximo de pessoas, né? E aí eu percebi que com esse status eu consigo fazer pessoas crescerem, eu consigo fazer grandes coisas, né? Então, falar para você que é fácil, não é. Sair bem da minha zona de conforto. Mas hoje eu tô bem addicted nesse negócio aí de gestão, cara. Massa, você falou um negócio, eu achei até poético, paradigma de pessoas, né? E eu imagino que, assim, você assumiu uma equipe que você não pôde escolher, isso daí deve ser um mega desafio, mas ao mesmo tempo a gente sabe que alta performance é feito de talentos, como você falou, e imagino que você deve sentar hoje do outro lado da cadeira da entrevista. O que você recomenda para quem está sentado como uma candidata e que vai brilhar os olhos de um entrevistador aí? Bom, vamos lá. Para quem está começando, eu gosto muito de sentir aquela gana, sabe? Da pessoa falar, cara, primeiro,
conforme a gente vai ficando... como que eu posso dizer? Você vai passando por muita coisa na carreira, né? E você vai conhecendo muita gente, você vai vendo... Você vai conseguindo ter feeling, né? Como para outras coisas da vida que todo mundo tem. Então você vai conseguindo ter aquele feeling, aquele sentimento do que é certo, do que é errado, quem tá te enganando, quem não tá te enganando. Então a primeira dica é assim, você que tá começando, ou até você que tá, né, postulando outra vaga. Se você perceber que você tá lidando com um cara bom do outro lado da cadeira, e principalmente o cara de tecnologia que já tá te entrevistando ali, o decisor, vamos dizer assim, ele sabe, cara, se você tá mentindo. Então, a sinceridade eu acho que é o primeiro passo, assim, primeiro passo. Porque eu prefiro muito mais um cara que venha e me expõe alguns, sei lá, dificuldades que ele tem, mas converse acerca disso comigo e fala, cara, eu vou aprender isso, eu vou ficar bom e etc, do que um cara que só me responde que sabe tudo. Porque ninguém sabe tudo. Ainda mais quem tá começando. Então eu acho que eu consegui ao longo do tempo já eliminar 80% das pessoas que não vão dar certo nesse ponto. Mas tem pessoas, obviamente, pessoas e pessoas, aí é o paradigma de pessoas, que são muito bons e vão te enganar. E aí você vai falar, nossa, eu achei o cara que eu precisava para minha equipe. E não vai ser. Então não seja essa pessoa. Então venha com humildade, venha com o pé no chão. Eu acho que ninguém precisa mentir, mas você precisa se mostrar capaz, né? E aí depois, entrou em todo esse aspecto, dependendo do nível da vaga que eu tenho, é óbvio que eu vou testar, né? Porque hoje, uma coisa que o pessoal tem que entender é que o mercado, ele tem muita oportunidade para tecnologia, já teve mais aquecido até, e a gente tem muitas pessoas que se fazem disso e pulam de emprego para emprego. Só que quando você está nessa posição que a gente está, se a gente está contratando alguém é porque a gente precisa, na maioria das vezes, né? Então eu não posso ter uma pessoa que vai ali esquentar o banco 3 meses, não vai fazer o ramp-up, né? Ramp-up, para quem não sabe, vamos supor, hoje eu trabalho na Demicon, sou diretor de uma empresa que vende consórcio. Então provavelmente o cara vai precisar de um tempo para entender sobre consórcio. E daí, cara, eu tô precisando, eu contrato uma pessoa, levo 3 meses para tentar ensinar ela do consórcio, daqui 3 meses eu demito ela no período de experiência. Então isso não é legal. Então hoje eu já consigo filtrar. Então assim, para quem tá começando, vá com humildade, né? Porque todo mundo vai receber uma primeira chance, né? E se for tua hora vai chegar. E mostre seus pontos fortes com muita clareza, né? Porque não tem mais espaço para copia e cola, não tem mais espaço para mensagens robóticas, né? É um bate-papo. Se você conseguir convencer no bate-papo, vai dar muito bom. E assim foi minha carreira inteira, né? Desde o primeiro emprego. Então, eu gosto muito, cara, das soft skills. Então, se eu vejo uma pessoa que vai ser boa de time, dificilmente. Pode ser ruim tecnicamente, mas eu vou apostar e aí vira um desafio para mim. Boa. E para essas pessoas que estão aí na transição de carreira, o que você vê na galera que é o maior erro que eles cometem para o engenheiro de software? Transição, você diz que vem de outro tipo de profissão? Não de profissão, já dentro, assim, tá? Sou pleno, tô querendo subir, sou pleno, tô querendo subir. O que você acha que é o maior erro que eles cometem? Eu diria que hoje, assim, ninguém mais tem, parece, senso do que é um júnior, um pleno e um sênior. Né? Todo mundo quer uma label maior, todo mundo quer um salário maior. E tudo isso, obviamente, que tem a ver com o mercado, né? De como tudo se construiu, né? Então você tem muita disparidade, às vezes, entre alguém de uma empresa X e uma empresa Y, né? Uma startup que está cheia de dinheiro, queimando o dinheiro a rodo, e uma empresa que realmente quer se consolidar no mercado e cara, vai respeitar um ciclo. E aí, com isso, o que aconteceu? O pessoal se acha no direito agora de achar que é sênior, achar que é full stack, etc. Então, o maior erro, de verdade, é você se vender em algo que você não ainda é suficiente para aquilo, né? Ou seja, você promete muito e entrega pouco. Não faça isso. Prometa pouco e entregue muito. Eu acho que o ser humano, ele tá sempre... A maior virtude que alguém pode fazer para outra pessoa, para realmente conquistar, é você quebrar a expectativa, né? Então, se você joga uma expectativa alta, a chance de você quebrar ela é quase impossível. Então, se vem um cara que fala que é muito bom nisso e naquilo,
dependendo do teste como for, né? Se não for um teste de lousa branca, que você vai mandar um teste pro cara, ele vai conseguir construir esse código pesquisando, né? Porque ele já tem uma experiência. Mas depois, na hora, a gente vai perceber, cara, que ele não vai entregar tudo aquilo que ele prometeu. Então, para mim, hoje, o maior erro de quem tá trocando de uma vaga para outra é sempre querer a mais e não tá preparado para isso, sabe? Então, fica a mensagem assim, prometa pouco e entrega muito. É o famoso em inglês under promise e over deliver, né? É isso aí. Tem um cara que eu conheço que ele fala assim, over promise e over deliver, mas de qualquer forma você tem que entregar mais do que prometeu. É verdade. É a quebra de expectativa, cara. As Apos, eu gosto das Apos, que é a varejista de sapato, né, global, que foi vendida por um bi pela Amazon, que prometia o sapato em 3 dias e dava a entrega expressa, então aparecia em 1 dia na porta. E esse que é o problema do ser humano. Se eu prometer em 1 dia e chegar em 2, o cliente vai ficar frustrado. Se eu prometer em 4 e chegar em 3, o cliente fica feliz. Tudo na carreira é relativo, assim. Se você tá uma expectativa, é melhor você atingir. Então, por mais que você tá entregando melhor que a pessoa do lado. Isso que é incrível, né? Isso vale para tudo, né, Rafa? Assim, salário, nossa, assim, até problemas pessoais, interpessoais, imagino que você deve enfrentar. Motivação. E sabe uma coisa que é legal? É que assim, isso não é uma exclusividade de quem tá tentando subir na carreira ainda. Isso acontece com a gente hoje em dia. E hoje eu fiz uma reflexão, hoje eu passei por uma situação e foi engraçado. Olha só, eu como diretor, eu não preciso tentar ser o perfeito. E isso serve no que eu falei. A gente deixou de planejar uma coisa em um projeto gigante que a gente está fazendo de migração. A gente deixou de planejar. Mas eu tinha, sei lá, 1000 coisas para olhar. Uma passou. Aí, será que eu vou inventar desculpa ou sei lá, ser intransigente para tentar parecer que as minhas outras 999 acertos foram ok e eu vou ser aquele cara arrogante? Não. Passou. A gente tem um monte de coisa para olhar, talvez essa não era a maior das prioridades. Me desculpem e vamos atrás desse ponto. E aí, cara, quando você faz isso, você quebra totalmente. Eu acho que essa parte genuína do ser humano que a gente vai colocando máscaras no trabalho, ela ainda quebra muita coisa. Então, você realmente ser consistente no seu eu e parar de querer ser perfeito, parar de querer usar máscaras no trabalho, faz muita diferença. Faz a diferença quando você está começando e faz a diferença até hoje pra gente que está numa posição que muitas das vezes você fica cego achando que você tem que ser perfeito o tempo todo. Não é, você não vai acertar o tempo todo. Excelente. Vulnerabilidade, né, na liderança é um conceito fundamental. Assim, deixa eu passar, não sei, e tá tudo bem, gente. Assim, a liderança tá aí, tem gente muito melhor que a gente ali no técnico, naquele ponto específico micro, e é para isso que a gente tem bons talentos embaixo da gente, né? Perfeito. E aí, Rafa, hoje, né, na sua cadeira de CTO, qual que é o maior desafio que você tem? Que você deve ter várias responsabilidades, mas o que é ali a melhor dica que você pode dar para quem tá almejando essa cadeira? Para quem tá almejando essa cadeira, vamos lá. A primeira coisa, eu diria assim, eu sou um cara meio meticuloso, assim, controlador, né, a respeito, tanto que eu não sei se você percebeu, mas eu falei lá no começo o seguinte, né, antigamente eu gostava que eu conseguia enxergar tudo, eu tinha tudo perto de mim quando eu tinha uma equipe de inovação. Agora eu perdi esse controle. E ainda assim, você tenta o tempo todo buscar essa perfeição. Então você tenta de todos os lados estar com controle. Mas você tem que entender que quando você passa para essa cadeira, você não vai ter o controle de tudo. E aí entra o primeiro desafio, o grande desafio, que aí é mais um desafio que eu vou dizer do seu eu interior. Como é que você vai lidar com isso? Né? Então, cara, por exemplo, a Demicon, e aí a Condolivre aí pode passar por isso em qualquer momento. Nós somos empresas financeiras. Cara, tem hacker, tem pessoas ruins querendo fazer fraude, querendo tomar dinheiro o tempo todo, né? E são assuntos sérios, cara, que se você bobear, você nem dorme.
Então esse é o primeiro desafio, é o autocontrole. Autocontrole de que você vai tomar decisões difíceis, né? E que nem sempre tudo vai estar perfeito. Todo dia pode dar um BO. Esse é o ponto. Você não tem controle disso. Então, quanto mais você se acostumar com isso, que você vai ter dias turbulentos e decisões vão ser difíceis, você melhora. Você realmente fica mais maduro. E aí, cara, tem os desafios técnicos, né? Que são gostosos no final das contas, né? Mas a gente que vem muito de inovação, criar as coisas não é mais difícil, a gente já está acostumado. Difícil é você dar jeito em coisas que já estavam lá, com muitos débitos técnicos, com muita intransigência de quem já passou por lá e não queria saber daquilo. Então acho que hoje o maior desafio da minha carreira se chama migração, né? Eu peguei um sistema, a Demicon, ela é uma fusão de duas empresas, né? Uma dessas empresas usava um sistema e a outra usava outro, óbvio. E fazer essa mudança é complexa, mas ainda é mais complexa porque, infelizmente, quando houve a fusão, esse projeto ele foi muito negligenciado e a empresa andou 3 anos com os dois sistemas em paralelo. O que isso significa? Que criou-se uma massa de dados gigantesca nos dois sistemas, porque a Demicon hoje vende 2 bi por mês. Então é muita venda, são muitos dados. E o consórcio, ele é um negócio complexo, né? Ele tem uma dinâmica financeira, ele tem uma regra de negócio complexa. E aí, realmente, esse está sendo o meu maior desafio técnico, né? Então, não tem nada de JavaScript, não tem nada de algoritmo, nada. Existe, sim, muitos problemas a se resolver. Então, aí entra, cara, aquilo lá que a gente fala desde sempre. Qual que é o nosso propósito, né? Eu não consigo chegar lá e falar, vamos reescrever tudo. Jamais. Eu tenho que chegar lá, entender o problema, conversar com o usuário, e pôr em prática tudo isso para resolver. E aí, cara, já faz 8 meses que a gente tá nessa. Olha só, que maluquice. São 8 meses para a gente conseguir deixar uma base de dados redonda para fazer uma migração. E tudo que envolve isso eu jamais imaginei que eu passaria, assim. São 8 meses de desenvolvimento de gaps e de preparação de base de dados. Agora, 1 mês de treinamento da força comercial. E teremos a nossa migração aí no carnaval. Vamos virar algumas noites, né? Fazer o bloquinho da migração lá dentro do Demicon. E vamos sair vencedor, né? Agora, tem um negócio engraçado, né? Que aí tem muito a ver com o que eu falei. Uma coisa eu tenho certeza, vai dar bug, cara. Vai dar pau. Pode ter demorado 8 meses para planejar e tudo, né? A gente provavelmente vai mitigar os problemas mais perigosos, assim, de qualquer maneira. Mas alguma coisinha vai passar. E aí que vem todo esse aprendizado da resiliência, né? Que quando passar, a hora que todo mundo falar, tem um valor errado, vai todo mundo olhar com cara de desespero para mim, eu vou falar, que bom, vamos corrigir. Tá bom. Maravilha, manter a calma, né? Manter o autocontrole, como você falou. Acho interessante porque muitas vezes quando você está em algum projeto, as pessoas, eu já vi na ciência da computação, sorte que não é medicina, porque medicina, um erro aqui pode matar a pessoa, que o meu é só software. Só que quando você trabalha com software numa escala muito grande, um erro, você pode parar a economia. O que são 2 bi por mês, né? Então, existe uma boa responsabilidade aí também. Pois é. Legal, Rafa. E deixa eu falar, só contar uma rapidinho. O que vai te preparando? O que vai te preparando são os cenários controversos, né? Então, é justamente isso. A gente fez eu estou passando por uma transformação digital. Ano passado, eu transformei a empresa digitalmente. A gente tinha mais de 3 mil ligações por dia e era uma telefonia analógica. E aí veio uma das primeiras migrações que foi transformar tudo isso em uma telefonia digital. E a gente esqueceu uma linha. Veja só, esquecemos uma linha. Deixamos uma marca inteira de fora, sem telefonema, por 5 dias. Aí vem a resiliência, entendeu? Então eu acho que assim, a carreira, hoje todo mundo é muito imediatista. A gente tá num tempo de TikTok ali de 15 segundos e vai, áudio 2.0 no WhatsApp. Cara, mas a sua carreira você vai construir com calma. Assim como é um investimento, né? Que o fator tempo é super importante, emagrecer também. Você não faz nada da noite pro dia. Assim vai ser sua carreira. Então você vai ficar maduro. Se você olha pro Henrique e fala, cara, eu quero ser igual ao Henrique, você pode, mas, cara, com o tempo. Do dia pra noite não vai ser. Então, eu acho que essas são as lições, assim, cara,
que a gente aprende com sendo líder e tendo tanta responsabilidade, guiando pessoas, né? A gente tá à frente, então tem que aprender sobre isso. Perfeito. Cara, queria agradecer demais aí pelo tempo de você, as lições valiosíssimas. É muito legal vendo alguém movimentando o mercado e resolvendo problemas dessa magnitude. Não é nem um pouco fácil, Rafa. Então, cara, muito obrigado aí, e boa noite para todo mundo.